E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Hoje nós vamos ver o meu primeiro deck de Yu-Gi-Oh! Um inscrito aí do canal mandou mensagem pra mim falando que queria ver os meus decks. Então eu vou fazer uma mini saga aí de 2 vídeos, né? Que são os 2 únicos decks que eu tenho de Yu-Gi-Oh! Então eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro deck, começando, que não é o Investida dos 6 de Fogo, que é esse daqui, mas eu guardo ele aqui. Não é esse deck, tá? É o que eu tenho desde pequeno, que eu nunca modifiquei. A única modificação que eu fiz foi em algumas cartas, sei lá, eu não me lembro muito, mas ele é muito baseado no deck do Yugi, né, das antigas, e tem muitas cartas clássicas e talvez cartas fortes. Eu não me lembro muito bem o que tem aqui. Eu me lembro que tem muita carta clássica e algumas cartas random. Então vai ser até uma experiência tanto pra mim quanto pra vocês aí ver esse deck aqui que eu tenho, que é o meu primeiro deck da minha infância. E vamos lá, né? Já começa aqui ó, com o grande Mago Negro. Olha lá. Aqui nesse deck deve ter uns 3 Mago Negro, se eu não me engano. Mas esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o clássico, né? A arte clássica do Mago Negro, que provavelmente é uma das mais bonitas que existe. E lembrando, não tem só carta original aqui. Tem carta original, carta pirata, tem uma confusão de bolo de neve aqui. Mas vamos ver, vamos lá. Vamos ver se eu me lembro de alguma estratégia que eu montei aqui pra esse deck. Se tiver, né? Talvez eu só botei as cartas aí e dane-se, né? Mas aqui tem um Mago Negro, aqui tem um monstro. Aqui é um monstro que renasce? Não, né? Cara, a tradução dessa carta é mudança de opinião, mas eu duvido que seja esse o nome que eu usava na época, que eu não me lembro. Mas que era pra trocar que era pra trocar de lado, né? Assumir o controle do monstro do oponente. Se eu não me engano, era isso. Era boa. Eu não sei se hoje em dia ela tá banida. Na época, um exemplo que eu jogava, ela tava banida. É original. Aqui tem o Reine, que é pra destruir, né? O monstro do inimigo. Se eu não me engano, tu botava ele em modo de defesa e atacava, ele destruía o monstro do inimigo. Essa carta aqui que eu boto porque essa carta eu não sei como que é essa carta sem ser a pirata. Mas ó, o ataque dessa carta, 7.200. Um monstro de 7.200, tu deixa no deck e alguma hora tu vai invocar ele. Alguma hora tu vai invocar ele. Na época, né? Hoje em dia deve ter cartas mágicas que destroem essa coisa aqui fácil. Algum efeito de carta, sei lá. Hoje em dia eu não sei jogar porra nenhuma, mas na época 7.200 de ataque é coisa pra caramba. O dragão, aqui é o Slifer, o dragão do céu, né? Dragão celestial, que era o monstro do Yugi, uma besta divina, uma besta sagrada, um deus egípcio, né? E o Slifer, o dragão do céu, o dragão celeste, né? Aqui tem esta carta que é o Sakutsu Armor, que eu não me lembro o que ela faz. Vamos ver aqui. Que resumindo é para destruir o monstro do oponente, né? Quando ele declara um ataque. Pela tradução aqui, é isso aqui que ela faz. Tem muita carta assim, tá? Que é quando o oponente ataca, o monstro é destruído. Talvez seja essa daí a minha estratégia, né? Destruir o monstro oponente nessa época. Aqui tem o Senhor Bobo da Corte, que eu não me lembro o que ela faz. Deixa eu ler aqui. Resumindo, é quando, se não tiver nenhum monstro em campo, cada espaço de mágica e armadilha, essa carta aumenta o ataque dela em 1000. Então ela fica muito poderosa se não tiver nenhum monstro em campo. Então é interessante, né? É interessante. Eu provavelmente botava um monte de cartas jogadas pra baixo, depois invocava ela e aí essa carta, sei lá, tinha 6.000 de ataque. Como antigamente o Yu-Gi-Oh! Era muito baseado em ataque e defesa, então era só isso aí que me preocupava, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia eu já não sei como é que joga, mas eu sei que não é assim. Então provavelmente era por causa disso, porque aumentava muito o ataque. O Aboku daqui foi muito usada pela Perateia, se eu não me engano. Se eu não me engano, esse é o nome dela. Mesmo que ela usou isso aqui no desenho. Que o efeito dessa carta, se eu não me engano, é reviver um monstro. É isso? Não, minto. Isso aqui, pela tradução, é você não sofre danos nesse turno por monstros. Então, e seus monstros não podem ser destruídos. Então, é interessante, né? Eu acho. Tem muita carta disso aí. Era ataque, aí tu defendia o teu monstro pra ele não ser morto. Resumindo, era isso daqui a minha estratégia, pelo que eu tô entendendo. Isso aqui é o Kazi, que resumindo era pra dar 800 de dano no oponente. Resumindo era isso. Sentinela revestido. Mas eu não me lembro por que ele tá aqui. Eu sei que ele tem 2.000 de ataque, tendo 4 estrelas. Provavelmente foi por causa disso aqui que eu botei essa carta. Mas vamos ver o efeito dela aqui. Vamos ver se eu entendo, porque essa carta aqui já não é clássica, né? Então vai ser um efeitinho diferente. Vamos ver. Resumindo, é que se eu controlar um monstro XYZ, ele é banido. E se eu tiver controle... Não, se dá pra eu banir um monstro XYZ. Cada material de XYZ, um monstro do meu oponente
oponente perde 500 de dano. É isso daí mais ou menos, tá? Pessoal aí que entende Yu-Gi-Oh! Pode dizer aí que eu tô errado, mas provavelmente eu botei só por causa dos 2000 de ataque. Então pra mim é irrelevante, porque na época 2000 de ataque com 4 estrelas era tipo, uou, muita coisa. Carta falsa, né? Como dá pra ver, Aquatis tem 3000 de ataque, então provavelmente foi por causa disso. Essa carta ganha 500 pontos de ataque e de defesa por uma rodada para cada monstro sacrificado e perde 600 pontos de defesa para cada gato em campo. Eu não entendi muito bem, mas, né, é carta falsa e muito OP na época, porque, né, cada carta que eu sacrificar ganha 500 pontos, tendo 3000 de ataque, então é coisa pra caramba. Mas, né, Obelisco Atormentador, um deus egípcio aí, que não tem muito o que falar, né, é um deus egípcio, apenas. Aqui tem o Diabo de Nuvem Altus, que eu não me lembro o que ele faz, mas ele tá aqui, vamos ver. Tá, eu nem li todo, mas eu só vi aqui, ó, essa carta não pode ser destruída em batalha, é isso. Foi por causa disso aqui que eu botei essa carta. Essa carta não pode ser destruída em batalha, então tá aí o porquê que eu botei ela. Que essas cartas aqui de nuvem não podiam ser destruídas em batalha, então aí eu botava um monte delas no deck. Eu tenho um monte dessas cartas pirata, por sinal. Mas esse tá aqui. Essa carta não pode ser destruída em batalha, o resto do efeito não importa, porque provavelmente eu botei por causa disso. E é isso. Skilled Dark Magician. Meu inglês, como sempre, ótimo. Vamos ver o que essa carta faz. Resumindo, tu bota cada carta ativada mágica, tu bota um marcador da magia. Se tu ativar 3 cartas, né, ele ganha 3 marcadores da magia e dá pra invocar, por invocação especial, um mago negro da sua mão, do seu deck ou do cemitério. Dá pra invocar um mago negro, resumindo. Que provavelmente era pra eu invocar esse mago negro aqui, né, então era muita coisa de sorte. O dragão Araderra. Essa carta é o deus egípcio normal. Que por sinal, essa carta aqui, ó, ela nem tem efeito, né? Porque ela é amarela aqui atrás, ó. Então, ela não tem efeito, né? Porque ela é daquele jeito antigo. Dá pra ver aqui que o efeito dela não existe. Mas é isso. Main Hit Bug, que é pra destruir uma carta, daqui eu nem preciso pensar, que eu me lembro. Que essa carta botar pra baixo, fazia assim, matava o monstro que atacou ela. Era boa, não sei se é banida hoje em dia. Espadas da Luz Revelador, que é pra o oponente não atacar por 3 rodadas. Na época, pelo menos, era essa. Uma peça do Exódio falsificada. Aqui eu tenho todo o Exódio, em algum canto aqui do deck. Essa carta que é o Dustin Tornado, que era pra destruir uma carta mágica ou armadilha do oponente e trazer do cemitério uma carta mágica ou armadilha. Então está aí. Aqui, esta carta que eu não preciso ler nada, porque só vendo quantidade de estrela, quantidade de defesa, era isso que importava. Então 2100 de defesa para um monstro era muita coisa na época, e era isso, tá? Tu foi um espacial místico, que era para destruir uma carta mágica ou armadilha no campo, e era isso. Aqui tem o Wolf Fera da Luz, o Juramento. Não sei se essa carta existe mais novamente, né? 4 de estrela. Ataque de 2100, né? 4 de estrela, não precisa sacrificar um monstro, então por isso que eu provavelmente botava ela aqui, né? Se for acima de 5 é um monstro sacrificado, 6 é um monstro também, é de 2 em 2, né? Se eu não me engano, na época era assim. Aí tipo, de 5 e 6 era um monstro, 7 e 8 era 2. Não sei se hoje em dia é assim, eu acho que é, mas está aí. Mais um mago negro aqui. Vai ter um monte, então, né? Uma peça do Exódia. Skull Infinitum. Cara, pelo que eu entendi, essa carta, quando uma carta é enviada para o cemitério, causa 300 pontos de dano para cada carta enviada. Eu não entendi muito bem, mas é isso. Deve ser... Provavelmente eu botei porque eu pensei que era pro oponente, mas provavelmente é para mim. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas tenho aqui ela. Tem aqui um boxeador obstinado. Esse aqui é o Vidro. Mesma coisa, 4 estrela, 20 de ataque. Não preciso nem ver o efeito. Eu sei que já dá pra saber que é isso. Mesma coisa, cartinha normal, 4 estrela, 1900 de ataque. Aí, ó, um dragão branco de olhos azuis. Como eu disse, esse deck era muito montado pensando nas cartas clássicas e decks clássicos tipo Yugi, Kaiba e Joe e etc. Então aqui eu tenho um dragão branco de olhos azuis do nada no deck. Um monstro nuvem aqui, né, que eu falei que não pode ser destruído no campo, então provavelmente foi isso aí. Não pode ser destruído em batalha, né, por isso que tem ela aqui. O Encondore.
Eu não sei porque que eu tenho ela aqui, mas tá aqui, né? É um monstro. Ah, não, tem um efeitinho, vamos ver. Tá, já entendi. Quando essa carta aqui é destruída, envia um monstro pro cemitério. Então, provavelmente, né, pra destruir o monstro do oponente, eu tinha essa carta. Mais uma peça do Exódia. Cavaleiro da Invocação. Caveira invocada, que pra mim era o Rei Caveira. Que tem aqui o Rei Caveira, que, né, não tem aí muito mistério. É um Rei Caveira e é isso, né? Era do Yugi, então por isso que tem aqui. Nossa, isso aqui eu não consigo nem ler o nome. Deixa eu ver se consigo. Finaliusme, eu acho que é esse aí o nome. Causa 200 pontos de dano ao oponente. Então, não, 200 não, 600 pontos de dano ao oponente. Então tá aí, né? Aí tem a cabeçora do Exódia, né? Provavelmente é a última peça que falta. Tem a Mystical Elf, mesma coisa, 200 de defesa, 4 de estrela e é isso. Guerreiro Nuclear de espada dupla, mesma coisa, 4 de estrela, sem precisar de sacrifício, já tem 2000 de ataque. Cemetery Bomb, inflige 100 de dano ao oponente. Para cada carta em seu cemitério, então, né, era muito dano por carta enviada para o cemitério e etc. Era só infligir dano ao oponente. Esse deck. Não preciso ver nada, só 4 estrela, 2000 de ataque. Que na época era só isso aí que precisava, né? Hoje em dia já tem todos os efeitinhos aí, etc. Major Power. Para cada carta mágica no seu lado do campo, aumenta o ataque do monstro em 500 pontos. Então é isso. Não preciso falar muito, né? Aumenta o dano do oponente, aumenta o dano do monstro. Vamos supor que eu tenho um dragão branco de olhos azuis e, sei lá, o máximo é 6 cartas viradas para baixo. Essa carta, o dragão branco de olhos azuis vai ficar mais forte ainda. Resumindo, no meu ponto de vista, provavelmente era isso aí que eu pensava. Mais uma caveira invocada, um rei caveira aí, só que com uma arte diferente. Dark Rogue, para destruir todo o campo, né? Zerar o campo. Hoje em dia, se eu não me engano, ela é banida. Archifield Soldier, mesma coisa, 4 estrela, 1900 de ataque. O braço do Exódia, um mago negro, só que outra arte. Bem bonitinha ela, né? Esta carta que é deixa eu ler. Alma de Gaia, o coletivo de combustível. Eu não preciso ler o efeito. Novamente, 4 estrelas, 2000 de ataque. Era só isso aí que eu pensava na época, tá? Não me julguem. Esse aqui, 13 estrelas, 2000 de defesa. Poção do Homem Velho. Vamos ver. Resumindo, quando eu ativo essa carta, dá para escolher um desses dois efeitos, que é ou me dar 1200 pontos, ou infligir 800 pontos no oponente. Calçor Komiku, não sei das quantas. Komiku tem 3 estrelas, 1900 de ataque, e era isso. E um samurai subestimado, que era a mesma coisa, 4 de estrela e 2000 de defesa. Pra quem não sabe, os monstros com 4 estrelas não precisa sacrificar, não precisa destruir um monstro, né? Por causa disso daí que eu gostava tanto dessas cartas. E na época só importava defesa e ataque, pra minha visão, né? Naquela época, Yu-Gi-Oh! Clássico e tudo mais. Então, pra mim era isso que precisava. Pelo que eu entendi desse deck, era um deck pra infligir dano e aumentar os danos dos monstros, né? Só isso. E bem, não tem mais o que falar, né? Era só isso mesmo, queria só mostrar esse deck aí, que é o meu primeiro deck, nunca modifiquei, nunca fiz nada com ele. E era isso, cara, não tenho muito mistério. Na época era só dar dano e rezar pro oponente não ter um monstro maior que o seu. Hoje em dia já é totalmente diferente, né? Hoje em dia o oponente pode ter um efeito que destrói todos os teus monstros e o deck e tu perde aí na primeira jogada. Mas na época não era assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscreve, desculpa aí pelo trem, apareceu no final. Mas é isso. Até!